Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast. E já começo pedindo aquele likezinho, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos e ativa o sininho. Beleza, meu amigo? Bom, Diego, hoje o nosso convidado aqui veio de longe, né? Internacional, né? Será que ele fala português? Ainda bem, a nossa sorte é que ele fala, né? Fala? Então tá bom, porque o cara veio de longe, viu? Só pra prestigiar só pra aqui o podcast. Meu amigo, Roger Lima, não é isso? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, né? Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Eu sei que é um podcast que tá bombando e é muito interessante a gente poder, depois de alguns anos em Portugal, vir aqui a Natal, minha terra, falar com você que é um grande amigo de muito tempo, e nós podemos passar um pouquinho da experiência do que é viver em Portugal e de poder também falar um pouco sobre o nosso trabalho lá, né? E fico bastante feliz de poder participar e poder trocar essa ideia com vocês aqui. Muito bom, ele fala português, então já aliviou, né? Vamos precisar de um tradutorzinho lá embaixo. Porque mesmo que fosse falar o português de Portugal, também fica difícil, porque é difícil. Tem coisa que... Porque o português, ele é como a gente já conversou em off, ele corta as palavras, né, Rony? Não, e tem as palavras com significado, que aqui é uma coisa, lá é outra, né? Com certeza. Eu sei que seringa, injeção tem um significado estranho, depois ele fala aí lá. A gente vai falar sobre isso, mas tem bastante pessoal, coisa. O Roger, ele é advogado, né, e trabalha com especialidade em direito migratório, não é isso, Roger? Exato. E vai falar um pouco sobre essa febre hoje, né, de muita gente, hoje muito jovem hoje está querendo ir morar em Portugal. E você que é jovem, já adianto aqui que é importante você ver esse episódio, que o Roger, ele trabalha com isso. Na verdade, você começou como advogado no Brasil, né, na área trabalhista. Isso. E depois agora trabalha nessa área de migração, não é isso? Pronto. Roger vai falar um pouquinho aqui, pessoal, pra gente aqui sobre essa vivência dele em Portugal. Hoje ele ainda mora lá, não é isso? Já está 4 anos morando em São Paulo. E veio aqui rever a família e também para o nosso podcast aqui, Sim, não é isso? Com certeza. Já era prego batido, ponta virada, né? Era certeza de que eu tinha que vir para cá fazer esse podcast com vocês. Foi uma coisa que eu falei com você, eu disse, Anderson, eu quero estar no podcast de vocês, porque eu sei que a gente pode fazer uma coisa bem legal e apresentar. Show de bola. Muito bacana. Antes de começarmos, deixa eu aqui dar aquele alôzinho aqui para os patrocinadores. Escola de Leads, que é uma empresa de referência em anúncios digitais. Você que quer aumentar a sua receita, a Escola de Leads é uma empresa indicada para esse tipo de serviço. Adicione mais efeitos especiais para quem vai fazer chá de bebê, casamento, também é uma empresa que eu indico e de muita qualidade. Clínica Odontológica Suzete Rovira, serviço completo em odontologia e hoje com acupuntura e harmonização orofacial. Você que quer fazer um tratamento dentário ou mexer na sua, fazer a harmonização facial e orofacial, a Clínica Odontológica Suzete Rovira tem esse serviço para você. Biotech e assessoria em jardinagem, ela fornece também mão de obra terceirizada, tanto para a sua empresa como para o seu condomínio. E Maceg, empresa de vigilância patrimonial, uma das empresas aqui muito forte da nossa cidade, e não só trabalha com mão de obra de segurança, mas sim com serviço de limpeza também, né? Deixar claro aqui, né, Diego? A gente fala muito em questão só de mão de obra de segurança, mas também tem a parte da limpeza e também da parte da tecnologia ali de questão de sistema de portaria, sistema virtual, de portaria, essas câmeras, monitoramento, eles fazem essa parte. Todas as empresas aí que estão nessa parceria conosco aqui, vai ficar aqui na descrição aqui embaixo aqui o Instagram das empresas, ok? Mas você esqueceu uma empresa, não? Hein? Você esqueceu uma empresa, não? Sim, deixei pro final, não esqueci não, vou ter aqui atrás, vou dizer agora. Que você tem esquecido. Deixei aqui, tenho colocado. Porque hoje pessoal, não é amendoim não, hoje não é amendoim não, hoje aqui, um dos nossos patrocinadores aqui, deixou aqui conosco, né, fez questão de nos trazer aqui salgados, é a Mão de Ângel, trabalha com bolo, salgado, brigadeiro. Agora tá chegando você talvez não esteja aqui, tá chegando agora o Carnatal, e para quem vai para camarote aqui, é ideal aqui, eles fazem esse trabalho, faz a entrega, precisou, salgadozinho de qualidade, pode ficar à vontade aqui, isso aqui não é enfeite não, tá, pessoal, que é para comer mesmo. Mão de Ângel, valeu aí pela parceria.
Só que eu tinha esquecido, era danado. Pensei que você ia deixar passar o patrocinador que... Bom, vamos lá, né? O que interessa, né, Roger? Vamos lá. E aí, meu amigo, me fala um pouco aí o que fez você ir para sair da nossa cidade aqui, ir para Portugal, o que fez você deixar a sua área, que era direito trabalhista, para trabalhar com direito migratório, é isso? Isso. Me corrija se eu estiver errado, tá? Me fala um pouco aí, né, como é que é esse trabalho lá em Portugal. Já aproveita, desculpa, Roger, explica o que é o direito imigratório. E isso vai falar tudo isso. Tema novo para mim. Bom, eu tinha um escritório aqui em Natal, atuava com o direito do trabalho e direito previdenciário, né? Mas a gente nunca está muito tranquilo de ficar parado sempre numa coisa, e eu tenho um grande problema de eu não aceitar muito tempo a mesmice de uma coisa só. Eu sempre tenho que estar variando as minhas coisas e buscando coisas novas e sempre buscando melhorar. E aí abriu-se a oportunidade de eu ir morar em Portugal, né? A gente tiveram algumas propostas de, inclusive para morar fora, não em Portugal, mas nos Estados Unidos, e aí eu decidi que não, Portugal seria melhor, porque nós temos um tratado de reciprocidade, Brasil e Portugal, em que advogados brasileiros podem advogar lá e advogados portugueses podem advogar aqui, desde que seja aceito pela ordem de Portugal ou pela ordem do Brasil. E aí eu fiz esse processo, foi analisado, foi aceito, e aí eu disse, há uma oportunidade da gente começar tudo. E aí muita gente dizia assim para mim, mas Roger, você vai abrir mão do que você tem aqui para começar do zero? E aí eu dizia, não vou começar do zero. Começar do zero é quando você tem 20 anos, você está começando do zero porque você não sabe nada na vida. Quando você tem uma experiência de trabalho, você já não começa do zero, já sabe algum lugar que você não vai pisar ou onde você tem que pisar, né? Alguns caminhos vão ser cortados, você já tem essa forma de facilitar o seu trabalho, né? E aí quando nós fomos para Portugal, eu já fui com inscrição na ordem, né? Eu fui com visto para advogar, né? Eu fui com visto D2, então eu já tinha autorização prévia de residência. É uma primeira forma que eu digo, se você vai sair do teu país para outro país, primeira palavra que você tem que aprender é planejamento. Se você não fizer nada planejado, vai dar um erro lá na frente, tá? Então, primeira coisa, planejamento. Eu me planejei, me preparei, organizei com tudo direitinho para começar a advogar lá em Portugal. Quando chegamos lá, Portugal hoje é um país de muita imigração, sejam de brasileiros, sejam de angolanos, sejam de cabo-verdianos, santomense, que é o pessoal de São Tomé e Príncipe, agora tem uma chegada muito grande de iranianos e paquistaneses lá. Então, assim, é um país que tem muita chegada de estrangeiros. E eu vi a necessidade de que fosse feito um trabalho em cima desse pessoal, de legalização, de regularização documental. E aí a gente via que havia demanda e que a demanda precisava ser suprida, e havia como a gente suprir essa demanda. Então foi quando eu disse, poxa, eu posso atuar no direito do trabalho, no direito civil, no direito penal, mas essa demanda aqui é uma demanda latente, que está muito fácil de eu cair em cima disso. E aí eu comecei a fazer esse trabalho em cima disso, e aí se tornou uma coisa que ela deixou de ser meramente um lado profissional e passou a ser uma questão passional. Eu passei a me apaixonar pelo trabalho do direito imigratório, porque você está trabalhando naquele momento com várias vertentes, e uma delas é o sonho de cada pessoa. Isso. Né? Você chegou num país estranho, que não conhece nada, e aí tem alguém que pode regularizar a tua situação, pode organizar a tua vida lá de uma forma legal, para que você esteja naquele país de uma forma legal. E quando você entrega um processo de nacionalidade completo para um cara que chegou e disse assim, poxa, minha mãe é portuguesa ou minha avó é portuguesa e eu quero ter a nacionalidade portuguesa. E na hora que você consegue preparar um processo de trabalho desse, entrega ele pronto, e o cara diz, pô, agora eu sou português porque eu consegui através de um trabalho bem feito, é muito gratificante para você. Você vê que um cara que chegou lá com dificuldades, a gente regularizou um cara desse. Tá? Então, tudo isso foram envolvendo as condições para que eu começasse a trabalhar com imigração. E hoje, eu tenho uma verdadeira paixão pelo meu trabalho no direito imigratório. E a questão de fazer toda a papelada aí, né, de organizar, pode ser feito, o bom é que seja feito aqui já na cidade de origem, é isso, para depois já levar tudo pronto, você faz esse trabalho também, né? O que é o processo? Porque assim, na imigração em Portugal, você tem... Primeiro, Portugal é um país muito acessível
a imigrantes, né? O Portugal é um país de população mais idosa, né? Que essa população idosa, ela o que acontece? A população de Portugal, os jovens de Portugal, eles estudam até o 2º grau ou fazem faculdade, e quando terminam isso, eles sobem para o resto da União Europeia. Vão para os países que são financeiramente melhores para ele. Então, o que acontece? Em Portugal ficam os pais, vão envelhecendo e vão trabalhando, mas estão lá. E depois, esses filhos, eles quando estão velhos, já com família, eles voltam para Portugal para terminar a vida lá, né? Então, fica nesse meio, fica uma lacuna, né? E essa lacuna tem que ser preenchida por quem? Pelo imigrante. E o imigrante vai preencher principalmente qual a lacuna? O trabalho de base. É o trabalho de indústria, é o trabalho sei lá, trabalhar num cafezinho, a parte de limpeza. Esse é o ponto da onde partem os imigrantes em Portugal, né? E há uma demanda gigantesca, justamente por causa disso, por causa da imigração do português para a própria Europa. Tá? Legal. Então há essa brecha para que os brasileiros, iranianos, paquistaneses, angolanos, cheguem até Portugal para buscar sua regularização. E aí a imigração, ela tem várias situações. A primeira é que com visto, você sai do seu país, como o Brasil, por exemplo, com vistos já daqui. Tem o visto de estudante, o visto de trabalho, o visto, por exemplo, o visto de estudante você pode ir para Portugal, se você estiver fazendo 2º grau, você já vai com um visto para trabalhar, para estudar em Portugal e terminar o seu 2º grau lá. Tá? Você sai daqui já com esse visto. O visto, e também tem esse mesmo visto para quem vai fazer mestrado, quem vai fazer doutorado, isso aí é uma possibilidade. Tem o visto para trabalho. Você tem uma empresa lá em Portugal que quer te contratar. Ela já te contrata antecipadamente e você entra em Portugal já com autorização de residência prévia, porque você entra com visto de 120 dias, e essa autorização de residência, quando você estiver trabalhando lá, você recebe um cartão que é dizendo, você pode morar aqui tranquilamente durante o período tal, tá? Aí tem para empreendedores, por exemplo, para profissionais liberais. No meu caso, eu quando fui para Portugal, eu fui como profissional liberal. É o visto D2. Então eu já fui todo regularizado. Tem vários tipos de visto, na verdade. Exatamente. Quais seriam? Você pode dizer Pronto, aqui? O visto D2 é o visto para profissionais liberais. Então você pode chegar lá com esse visto, primeiro que tem algumas regras, por exemplo, para um visto D2, você tem que comprovar que você tem uma renda suficiente para manter-se por pelo menos 1 ano em Portugal. Mas como é que você vai ter uma renda? Você diz levar um certo dinheiro, né? Você tem que comprovar, você tem que comprovar que você vai entrar no país. Qual o valor que eles exigem? Por pessoa, Diego, eles exigem hoje 705 euros, que é o salário mínimo português. Mensal. Exatamente. Então você tem que fazer uma conta de 12 meses, e aí vem 705, vai dar... Mais de R$2.000. Mais de 10, 7 vezes. Sim. É euro, né? Não, 705 euros. 705 euros. Sim, vai dar 2.100 euros. Desses 2.100 reais. Vezes 12. 2.100 reais. Né? E aí, essa conta ela vai subindo por quantidade de pessoas. Por exemplo, se você vai com visto D2, que é o meu, como advogado, você tem a sua conta de 705 euros, mas se você vai com tua esposa, você paga mais 50% para ela. Se você vai com a esposa e mais um filho menor de idade, você paga mais 30% para ele. Então a tua conta não vai ser só 705, já vai subir mais, e aí multiplica-se isso por 12 meses. Tá bem? Isso pro D2, que é o... Pro D2, exatamente. Aí tem, por exemplo, o Visa Gold. O Visa Gold é um visto de investidor. Você tem que ter entre 350 e 500 mil euros para investir no país. E aí você consegue a autorização de residência. Não necessariamente você precisa passar tanto tempo em Portugal, mas você tem direito a estar em Portugal durante 7 dias. Né? Então você... tem um visto D7, que é um visto muito buscado hoje, que é um visto para quem tem aposentadoria no Brasil. Se aposentou no Brasil, tem condição, a aposentadoria supre esse valor de 2.100 euros, R$100, que é 705 euros. Se a tua aposentadoria supre, você pode ir para Portugal viver dessa aposentadoria. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu fui fazer um cálculo aqui, 705 mais ou menos, hoje o euro está R$5. 5,50. Então pronto, 7 vezes 5, 35, R$3.500, mais R$3.500. Só corrigindo que ele falou 2.000 e pouco, né? Exatamente. Então, esse visto...
o D7, como eu falei, é um visto para aposentados ou para quem tem renda passiva. Por exemplo, você além de é aposentado ou você tem um aluguel de uma casa, de um apartamento, ou tem investimentos aqui, isso é renda passiva. E isso serve para comprovar o pedido do visto D7. Né? Agora, Portugal fez uma alteração da legislação para acrescentar alguns novos vistos. E tem alguns vistos que estão muito em voga, que é um visto, o primeiro visto é o visto para busca de emprego. Esse visto para busca de emprego é um visto sensacional, no contexto geral. Porque além desses vistos, muita gente vai para Portugal apenas como turista. Chega em Portugal como turista e lá começa a se tentar se regularizar. Você tinha falado para mim que 90% dos turistas vão com o intuito de morar, né? Exatamente. A grande maioria dos turistas que vão a Portugal vão desse jeito. Vão na intenção de morar. E aí o governo português, ele facilita muito isso. Por quê? Ele não chega, se você chegou lá e fez o NIF, que é o número da identificação fiscal, que é igual ao CPF brasileiro. Depois você fez o NIS, que é o número da segurança social, que é como o INSS daqui, né? O que você paga do PIS, alguma coisa assim. Você fez, começou um trabalho, você tem um local para morar lá, você vai fazer um documento chamado manifestação de interesse. Você vai chegar lá, o Diego vai dizer lá, olha, meu nome é Diego, estou trabalhando, tenho casa, tenho essa documentação, tudo, e eu quero ficar regular em Portugal. Então o governo português, a partir dessa manifestação de interesse, ele te dá uma autorização prévia para você ficar em Portugal até que saia, dentro de um prazo de até 2 anos, o seu documento de autorização definitiva no país. Definitiva não, né? Porque as autorizações de residência, elas são temporárias até 5 anos. Depois de 5 anos, ela passa a ser uma definitiva, certo? Então você tem essas possibilidades, né? E aí o visto para busca de emprego hoje... Abra um parênteses dessa busca de emprego, você já aproveita e já... E tem restrição para a idade, por exemplo, uma pessoa de 60 anos que quer ir para lá trabalhar, tem essa facilidade ou não? Ou as portas se fecham? Porque aqui em Natal, quando dá 50, o mercado já começa Exatamente. Praticamente não quer mais aceitar mais. Lá em Portugal, não tem muito essa restrição até pronto. O visto não. O visto você pode estar com 100... Tudo bem. Não, fez o visto e tudo mais. Mas lá em Portugal... Não, porque muitos não vão atrás de trabalho. Isso, exato. Então, a busca de emprego lá em Portugal, eles não têm muito limite de idade. Certo? Você vê muita empresa, muitos senhores de 60, 65 anos trabalhando. Eles se aposentam às vezes e ainda continuam trabalhando, porque a aposentadoria às vezes é baixa e precisa trabalhar. E continua. Tem muita empresa que você vê senhores já aí com 65, até quase 70 anos trabalhando normalmente, sem, sabe? Porque já se aposentaram, mas querem continuar ganhando uma renda extra e tal. Então, essa questão não tem. Eles querem que você tenha capacidade de trabalho, independentemente da idade que você tem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sou aposentado. Me aposentei com 55 anos, né? Porque depende muito do tempo de trabalho, né? Quando começou cedo. E eu quero ir também para trabalhar. Tem alguma restrição? Não. Eles não vão alegar? Não. Você já trabalhou, você está aposentado, por que você vai vir aqui? Não há essa restrição. Mesmo o único visto que realmente tem restrição de trabalho é o visto de estudante para 2º grau. Porque se você tiver menos de 18 anos, você não pode trabalhar lá, a não ser que seja como estagiário. Então, esse visto ele não pode ser dado, não pode dar autorização de trabalho. Fora esse, todos os autorizações. Existe lá menor aprendiz, como aqui tem? Existe. Ela também nessa faixa de... Exato. Até 16 anos, 17 anos, 18 anos. Então, você não vai poder trabalhar como profissional, mas você pode ser aprendiz lá. Então, não tem... Em Portugal não exige visto, né, para brasileiro. O acesso ao país é aberto, né, para quem é brasileiro? Então, Diego, como eu falei, como turista você tem um acesso livre a Portugal. Mas para residir, para morada definitiva ou temporária, aí sim você tem que ir com visto ou, estando lá, fazer esse pedido de manifestação de interesse. Esse pedido de manifestação de interesse, ele é unicamente para quem entra como turista. Entrou como turista, pede autorização do governo, dizendo, olha, eu estou aqui, estou manifestando meu interesse de ficar aqui. Então, essa manifestação de interesse é um processo que é feito básica e unicamente para quem vem como turista e quer se regularizar no país. Né? Hoje, muita gente vai para Portugal dessa forma. Chega lá e diz, eu vim passear, mas não veio passear, veio querendo, já pensando em ficar. Sim. Por quê? Porque o visto é um processo mais lento. O visto, para você ter, além de ser um processo mais lento, tem regras.
que é a regra de valores, que você tem que ter o valor para apresentar, você tem que ter uma comprovação de um lugar que vai morar, você tem que ter passagem de avião de ida e volta comprovadamente, tem as documentações. Então, às vezes, as pessoas não querem ou não se planejam para que isso seja feito, e aí vão para entrar como turista. Eu vou como turista, chega lá, eu me regularizo. Acontece? Acontece. Mas, essa forma, eu particularmente como advogado, eu tenho que ser muito sensato com meus clientes. Eu tenho que dizer, não vale a pena fazer assim. Pode fazer? Pode. Deve? Não. Porque quando você vai assim, como turista, né, você pode cair de chegar na hora da imigração, do atendimento da imigração, de entrada, e o cara perguntar pra você veio fazer o quê? Eu vim como turista, vim passear. E o cara olha pra você e tá vendo que você não veio passear. Porque você trouxe 4 malas gigantes, sabendo que você está trazendo tua mudança. E o cara faz 3 ou 4 perguntas à imigração que vai pegar você e você vai dizer errado e o cara vai te mandar de volta, você vai ser deportado. Então todo um planejamento que você fez vai por água abaixo. E ali o pessoal ali, todos são assim, experientes, só os no caras, olhar eles já eles manjam, vivem né? disso, né? Então manjam, já estão aí, já sabem, olha pra tua cara, já sabem só em olhar pra você que você veio pra trabalhar ou veio passear, né? Então eu não indico. Muita gente, e como é que eu faço para ir sem precisar do visto? Vou como turista. Pode vir? Pode, mas é outra forma. Sua obrigação é deixar claro. Obrigação é claro. deixar claro, exatamente. Hoje como é que está? O Brasil está... Como é que se encontra o Brasil nessa questão de imigração, né? Quais são as cidades do Brasil que mais hoje buscam ir para Portugal? Como é que está a nossa cidade aqui, Natal? Há muita procura ou ainda está muito carente? As pessoas... A busca maior, na verdade, qual é a cidade que busca... Né, ainda é muito São Paulo, muito Rio de Janeiro, Pernambuco tem bastante, mas é muito mais São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são cidades muito grandes e hoje talvez falta até oportunidade para essas pessoas lá. Então elas Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem bastante já hoje. Braga, por exemplo, que é a cidade que eu moro lá. Perguntar isso. As cidades lá de Portugal que mais recebe. Braga hoje, Braga tem tanto brasileiro que hoje Braga é uma cidade com 180 mil habitantes, quase 200 mil, e 10% da população é de brasileiro. Muita coisa. E tanto que Braga hoje é conhecido como Bragazil. De tanto brasileiro que tem lá. De Natal, dezenas. A gente encontra numa esquina ou outra, quando vê o cara tá com a camisa do ABC ou tá com a camisa do América, isso, você é lá de cima, lá de Natal, né? Então tem muito brasileiro chegando lá, muito mesmo. E cada dia vai chegando mais. E aí a receptividade do português para um brasileiro? Eles aceitam realmente essa quantidade toda, né, de imigrantes indo para lá? Eu não defendo nem português nem brasileiro nessa condição. O que eu vou dizer para você é o seguinte: tu imagina, tua casa tem 2 quartos, tá? De repente, Diego, chegam 130 pessoas dentro da tua casa de uma vez. Você vai ter que organizar tudo e você não estava esperando que essas pessoas cheguem, né? E você vai ter que organizar, vai colocar a cama para todo mundo, almoço, café da manhã, tudo, e você tem que organizar dentro da tua estrutura. Isso é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, em Portugal. Muitos brasileiros chegando, os portugueses estão meio assustados. Tá, nos Estados Unidos, claro, América é totalmente diferente, né? Lá, as pessoas quando vão tentar a vida lá, as pessoas geralmente ficam nas casas dos moradores, né? Eles cedem um quarto ali e é uma coisa que eles mesmo convivem entre eles ali, que eu não sei se eu teria essa como é que se diz? Esse discernimento de conviver com essas pessoas que vêm de fora, que você não sabe quem é, mas muitos fazem isso, né? Dá um espaço da sua casa, um quarto ali para a pessoa e aluga caro, que é muito caro. E isso também é da mesma forma? Muito. Principalmente depois que chegaram tantas pessoas agora, e aí as pessoas começam a dizer assim: poxa, eu tenho um apartamento, meu apartamento só mora eu e minha esposa, e eu tenho mais 2 quartos livres, vou alugar. E aí aluga. E não vê nada assim de documento, não procura saber se a pessoa está vindo todo documentado. Nada. Isso, infelizmente, as pessoas não... Eles querem dinheiro. Pensa na renda, né? Sabe por que eu digo isso? Porque você sabe que o Brasil... Infelizmente, a cultura brasileira... Como é que é visto o brasileiro?
fora. É de uma forma desonesta, né? Na verdade, infelizmente. Por isso que eu estou lhe perguntando, porque como é que a pessoa não vê, não procura saber, né, da integridade da pessoa, da origem. O que acontece... Estão pensando só no dinheiro e o risco que está correndo com o brasileiro. Mas isso é muito, muito certo, isso é muito verdade. Eles buscam lá... Poxa, o cara, como eu falei, o cara tem um quarto, a casa dele, embora ele e a esposa, os filhos já foram embora, e ele tem 2 quartos livres. Poxa, vou arrendar um quarto, 2 quartos, cada um a 350 euros. São 700 euros a mais que entra na minha conta. Um salário mínimo a mais. Entendeu? O cara não tá preocupado se você vê... Tá quanto lá um aluguel de um quarto lá? Mas é mais um quarto, né? Em torno de um quarto vai aí 250, 350 euros. Já veio até de 400. Então... Você uma moradia é um dos custos mais altos. Hoje, Portugal, o grande problema de Portugal é a moradia. Você aluga um apartamento que há 5 anos, 4 anos atrás, você alugava um T3, que é um apartamento de 3 quartos, por 500, 450 euros. Hoje você não aluga por menos de 800. E aí acontece um problema muito sério lá, que é todo mundo aumentou o preço dos aluguéis, e aí chegam 2 famílias e vão para dentro de um apartamento desse que está muito mais caro. E aí esse que chegou diz assim, poxa, eu só estou pagando a metade, eu só pago 400. Mas na verdade você não está pagando só a metade, você está pagando a metade de um valor que dobrou. Sim. Quando era para você estar pagando aquele valor antecipado. Né? Há uns anos atrás. Há uns anos atrás, exatamente. Então você está começando, as coisas subiram muito com relação a arrendamento, né? Que o aluguel se chama... E o mercado de trabalho lá tá aquecido, a economia portuguesa está aberta, como é que está essa questão? Então, a economia portuguesa para brasileiros... Tá? Ela tem, eu digo que ela tem dois patamares. O primeiro patamar é a base, que está sempre precisando de gente. Trabalhar na construção civil, trabalhar em fábrica, está sempre precisando de gente. Na verdade, o pessoal que ganha menos, que vai ganhar um saláriozinho ali. Nível médio, com coisa exato, que mais é que vai, secundária. Que vai chegar lá, seu salário vai chegar ali até 850, 900 euros no máximo. Ou seja, não espere você se formar e chegar lá, você ser um engenheiro de uma empresa, não. Você vai, se for para trabalhar nessa empresa, você vai trabalhar talvez na parte mais operacional. Exatamente, até porque assim, imagina que você... chega num país estrangeiro, num outro país, e você vem do teu país, o cara não te conhece, o cara não sabe qual foi a faculdade que você se formou, não sabe quando. Você não vai chegar. Eu tenho um exemplo de um colega, de um amigo meu, que eu conheci lá, inclusive, brasileiro. Do mesmo jeito que nós temos em direito a reciprocidade, temos em engenharia também. Então, engenheiro brasileiro pode advogar ou trabalhar como engenharia lá em Portugal. E ele entrou numa construtora lá, e ele entrou para trabalhar de ajudante de servente. E aí ele trabalhava e ele falava para mim, mas Roger, eu sou formado, certo, tudo bem, mas o dono da empresa te conhece? Não, ele vai ter que ver que você tem capacidade. Sim. Até porque lá eles valorizam mais quem é da terra, não é isso? Exatamente. E aí ele trabalhou 1 ano assim, logo em seguida ficou como pedreiro, daqui a pouco o dono da empresa conversando com ele falou alguma coisa que interessava e o cara disse, pô, mas você... Vem cá, vamos dar Hoje ele é engenheiro dessa empresa. Mas tem que começar de baixo. Tá? 2 perguntinhas que eu vou fazer para depois a gente entrar na nacionalidade portuguesa, né, que a gente não falou. Qual a faixa etária hoje das pessoas que procuram ir morar em Portugal? Hoje a média vai ali... São bastante jovens, dos 20 até os 33, 35 anos. É quem está procurando. Que é quem está realmente no meio da linha de trabalho, né? É quem está buscando buscar coisas novas e quem ainda está com muito fôlego para começar algo novo, né? E a sua carteira de cliente? Muitos clientes hoje? Hoje, na minha área, né, que eu atuo, a gente, graças a Deus, assim, nós conseguimos evoluir muito. Hoje meus clientes não são... a maioria dos meus clientes nem moram lá em Portugal. A maioria são brasileiros que estão querendo ir para lá, que a gente trabalha com a nacionalidade, ou preparando vistos e autorizações de residência para quem vai para lá. Então, assim, a carteira, graças a São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitos clientes dessa região. Então, hoje, quero ir para Portugal, é só entrar em contato contigo, que mais tarde a gente vai deixar aqui o contato, daqui a pouco a gente deixa o contato de Roger, e
você já E aí nós vamos faz fazer toda a parte burocrática, você já faz tudo. Eu me encontro, faço uma reunião com a pessoa e vou fazer um estudo de caso que eu vou passar para ela qual o visto que se encaixa melhor para ela, qual a condição dessa, e aí a gente começa o planejamento do visto, faz o visto, faz a organização documental, preparação até a chegada dele. Nós temos uma equipe que faz tudo isso, eu faço a parte de visto, de organização documental, como tem uma parte da equipe que faz a parte de até alugar casa, nós temos pessoas que trabalham com relocation, que faz esse trabalho de alugar casa, você sai daqui, você pode chegar lá em Portugal já com tudo pronto então até o último ponto. Pronto, então isso aí você também já dá o suporte. Já dá o suporte, exato. Muito bom saber exato. disso. E só falando um pouquinho mais, só pra gente terminar essa parte dos vistos, são 2 vistos que hoje estão muito em voga lá em Portugal, para nós brasileiros, que é primeiro esse visto para busca de emprego, que o cara vai lá, ele tem 120 dias nesse visto, ele tem que ter ele comprovar, quando ele vai pedir o visto, ele tem que comprovar que ele tem 3 salários mínimos para viver nesses 120 dias, e nesses 120 dias ele tem que procurar um emprego. Ele vai procurar um emprego, um órgão público, um órgão de Portugal, que é o órgão de emprego lá. Ele já vai ficar registrado nesse órgão, e esse órgão vai apresentar algumas propostas para ele ir nessas empresas e vendo se tem emprego para ele. Se as empresas oferecerem, ele vai lá fazer entrevista. Tendo entrevista, ele já fica com a prévia autorização de residência. Logo em seguida, quando ele disser que está com um trabalho, ele vai informar o CEF vai fazer a autorização de residência dele, e aí ele vai poder ficar lá em Portugal sem problema nenhum. Show. Nesse visto, ele só pode ir porque ele vai buscar emprego, a família só pode ir depois que ele tiver já com a autorização de residência, que é quando ele já buscou emprego, deu certo, ótimo, agora o governo aceita que você vai buscar sua família. Então, o Roger hoje já sabe todos os caminhos. Já. Quem quer ir para Portugal, não, ele já sabe direciona. Cadê o canal? E coloca o cara na cara do gol praticamente, não faz nada. Na cara do gol. Agora, Roger, vamos fazer jus aí ao nome do canal, que é Resenha Deixa Cast. antes de entrar aqui, ele vai falar um pouquinho de nacionalidade portuguesa, que não falou ainda. Sim. Né? Eu queria que ele falasse pra gente. Bom, a nacionalidade portuguesa hoje nós trabalhamos com 3 nacionalidades, né? Tem uma primeira que hoje, na verdade, já não se trabalha tanto em Portugal, que é a nacionalidade que aconteceu muito aqui no Rio Grande do Norte, que foi a nacionalidade pela via dos judeus sefarditas, que eram judeus, que eram portugueses, que fugiram da Inquisição de lá, vieram para o Brasil e aqui no Brasil entraram para o interior do país. E muita gente aqui em Caicó, aquela região do Seridó foi muito forte, né? E era uma possibilidade que fazia-se uma árvore genealógica, com a árvore genealógica ia as comunidades israelitas em Portugal, né? A comunidade israelita de Lisboa ou do Porto, se fazia uma declaração, a comunidade fazia uma declaração dizendo, olha, o Diego ou o Anderson, ele é parente de João III de 1930 e 1500 e tanto, que era judeu sefardita que fugiu para o Brasil. Então comprova-se que você era, e aí você, através daquela declaração, você pedia a nacionalidade por naturalização. E aí você podia ser português, né? Hoje, essa possibilidade está mais difícil porque de tantas pessoas fazerem, eu digo muito brincando até, que é a comunidade israelita, de tantas pessoas aparecerem lá, elas começaram a dizer, olha, ele vai passando na rua, pá, eu acho que você tem cara de judeu, vou dar uma declaração, e muita gente fez isso, sabe? Então, gente que, inclusive, aconteceu um problema com o ex-presidente do Chelsea, que conseguiu a nacionalidade portuguesa, ele é russo, conseguiu a nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Então houve um problema e houve a alteração da legislação. Agora antes era só essas necessidades. Hoje, para você comprovar que você tem direito à nacionalidade sefardita, a primeira coisa que tem que acontecer é você comprovar que aquele seu parente que está lá na tua árvore genealógica, lá em cima, ele deixou herança para a família que chegou até você. Isso é quase impossível você provar. Então essa via já é uma via que está se escoando, né? Está esgotada, então já não tem muito. A nacionalidade hoje se trabalha basicamente com 2 tipos, a nacionalidade de filho e de neto, né? Você é neto de português, a gente entra com um pedido de nacionalidade, apresenta toda a documentação, comprovando a partir dos pais, e aí vem parte de um princípio de que a gente tem que fazer busca de documentos, que a maioria dos documentos são muito antigos. Tem processos que a gente entra com pedido de documentos de 1870, 80, 90 e até, eu digo 870, 90 porque tem menos de 200 anos, né, claro. Então, de neto, e aí você vai fazendo isso em um processo que e os documentos anteriormente a 1911,
não existia certidão de nascimento em Portugal. Então era tudo feito através de certidão de batismo. Então é isso aí, você tem que buscar nas conservatórias, nos arquivos centrais. Isso é uma busca documental que às vezes demora, mas se consegue, faz esse processo todo. O processo de nacionalidade de neto é um processo que demora em torno de 2 anos para sair, mas o processo de nacionalidade de filho é um processo muito mais rápido. Em 6 meses a 8 meses, no máximo, a gente consegue uma nacionalidade de filho. E muitas vezes até diga assim para o cliente, chega algum cliente para nós e diz, eu quero fazer de neto. Aí eu pergunto, seu pai ou sua mãe está vivo? Tá. Por que você não faz primeiro dele como filho para depois fazer o seu? Isso. Porque enquanto um de neto são 2 anos, 24 meses para fazer, 2 de filho são em 1 ano eu faço 2 de filho. Então muitas vezes a gente facilita dessa forma. O cara diz, se eu faço da minha mãe, logo em seguida, porque é por atribuição, em seguida eu já sou filho de português. Na hora que minha mãe fizer como filha de português, eu passo a ser filho dela portuguesa. Então facilita o processo, né? Então hoje os processos de nacionalidade basicamente são nacionalidade para neto e para filho. Nessas 2 condições. E aí vem a cidadania, pedido de cidadania, que o pedido de cidadania pode ser por casamento. Se é casado com a portuguesa, você pode pedir a sua cidadania portuguesa. Você, ou por tempo de residência. Quem tem mais de 5 anos em Portugal tem direito a pedir a cidadania portuguesa. Então, hoje se trabalha com essas 3 vertentes de nacionalidade. Foi embora. Falo muito, né? Mas é isso mesmo. Mas tá bem explicado. Para quem quer ir para Portugal... Vamos entrar nas curiosidades. Bem direcionado aí. Vamos entrar nas curiosidades, saber se Portugal realmente o povo é bruto mesmo, como fala. E aí, os portugueses são brutos mesmo? Olha, é bem engraçado isso. Isso aqui, desde que a gente chegou em Portugal, sempre me perguntavam isso. Vamos comer, pessoal, vamos comer. Vamos sim. Vergonha das câmeras? O pessoal é bruto lá, é bruto. Hoje eu costumo dizer que o pessoal é muito direto. É mais direto do que bruto, né? E é uma coisa muito deles, né? Hoje os mais novos já são mais aliviados, já não tem essa coisa toda. Mas o pessoal mais antigo ainda é de você perguntar assim, essa xícara é xícara para café? Não, essa xícara aqui é de quê? Você acha que é de quê? É mais ou menos assim que eles respondem. Então tem muito disso, de você ver. Uma vez uma pessoa lá me falou uma coisa que foi muito interessante. Ele disse, olha, nós não somos brutos, nós somos diretos. E aí eu perguntei por quê. Ele disse, olha só, se eu for vender um produto para um brasileiro e um português. Se eu chego na casa do Diego, brasileiro, e ofereço o produto, o Diego vai olhar o produto e vai dizer assim, olha, que produto maravilhoso, gostei do seu produto, realmente eu tenho interesse, mas hoje eu não posso. Dá para você vir no próximo mês, aí eu compro no próximo mês. Aí eu, vendedor, no próximo mês já tenho uma agenda marcada para vir aqui na casa do Diego. E venho. Quando eu chego aqui, o Diego olha de novo o produto. Eu gostei tanto do seu produto, mas eu disse para você que vinha hoje, mas não vai dar certo hoje. Só no próximo mês. Aí eu venho daqui no outro mês para tentar. E aí, brasileiro tem um grande problema de não conseguir dizer não. Nós, portugueses, na primeira vez que eu for na casa do Anderson, português, e disser, Anderson, eu tenho um produto para te vender, tu quer comprar? Meu produto é esse. Ele vai dizer, não quero, obrigado, fecha a porta e vai embora. E aí eu vou tentar vender pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, e não vou perder meu tempo voltando para casa do Roger, ou do Anderson. E hoje você já criou, digamos, essa cultura, já está entrevada em você. Você hoje faz assim também? Do sim ou não? Ainda direto, não faço, não consigo fazer tudo, não. Cultura brasileira ainda brasileira é forte. A gente parece que a gente tem pena de dizer não, né? A gente fica com vergonha de dizer não e o cara fica chateado. Pessoa, né? É mais ou menos isso. E as histórias engraçadas com os termos, com as coisas que parecem. Eu tenho um amigo que tá morando lá, que foi no hospital e ele tem uma história engraçada que eu posso falar, que eu morri de rir quando ele contou os termos. Porque não pode falar aí. Pode falar? Você pode falar. Você é português. Okay. Não, ele vai contar as histórias. Então, é parecida a história? Será que a história não é diferente? Pois é, olha, por exemplo, a bunda, né, que nós falamos aqui, lá é cu, né? E a injeção é pica. Então, às vezes a criança, por exemplo, minha esposa trabalha na escola. Às vezes as crianças com 3, 4 anos chegam lá e dizem, tia, olha, eu tô com dor. Ela diz, aonde? Aqui, no cu. Por quê? Eu tomei pica no cu hoje. Aí a gente fica, nós brasileiros ficamos, pelo amor de Deus, que eu tô escutando. Mas é normal. Então o brasileiro tirou esses, digamos, essas provavelmente palavras. Vem da colonização. É, exato. E aí vem, por exemplo, palavras como rapariga. Rapariga é moça. E aqui no Brasil a gente inverte a rapariga, é outra coisa completamente diferente. Camisinha.
camisinha é Durex. Camisinha é Durex. Amaral jogador, passou por uma dessas. Os caras o Palmeiras viajou aí pra jogar, acho que não sei se foi em Portugal, não sei, foi num país da Europa aí. Aí os caras sacanearam com ele, rapaz, dizendo isso aí. Mandaram ele pedir camisinha, sabe? Mas não. A mulher trouxe Durex. Mas parece que foi diferente. Era pra pedir um do. Mas isso aconteceu. Nem me lembro, mas é uma história parecida com essa. Comigo, a gente tava no mercado e meus filhos já sempre estudaram muito sobre Portugal antes da gente ir, né? Então eles sabem muitas coisas que a gente nem imaginava, tudo. E aí a gente foi pro mercado e tava eu, minha esposa e meu filho mais velho. E aí minha esposa precisava da fita cola, que é o Durex brasileiro, né? E minha esposa precisava de fita cola. E olhou bem alto, olhou pra ele tava lá no final do coisa e fez: Ô João, por favor, traga aí o Durex. Aí ele: mãe, não fala isso. Ela: traga, meu filho, eu preciso. E a menina do caixa olhando pra ela, assim, assustada, né? Aí quando ela chegou perto dela, fez: mãe, você sabe o que é Durex? Não é aquele negócio que cola as coisas? Eu disse: não, mãe, é outra coisa, depois eu digo pra você o que é. Então isso acontece muito. Você não pode falar o que é aqui não. É, camisinha, né? Tá. O Durex é a camisinha, né? Eu pensei que era o contrário. O Durex é camisinha lá. E ela gritando Durex. Durex, e todo mundo olhando pra ela, assim, né? Então, não, mas a história do meu amigo é do hospital, né? Que a enfermeira fez justamente isso. Ele: não, aqui não. E ele entrou em desespero e fala contando. Exato. Resenha, né? E assim, em Portugal é muito interessante porque a gente, nós brasileiros, falamos um pouco mais cadenciado. Nós falamos as palavras inteiras, né? Eles falam que nós falamos brasileiro, não português. Eu já vi isso, né? Falam brasileiro, não é português. Exato, mas isso assim, a gente... o que acontece em Portugal? Hoje, Portugal é um país que tem uma inserção do YouTube, da TV brasileira muito forte. O grande nome do YouTube em Portugal hoje se chama Lucas Neto. As crianças são alucinadas por Lucas Neto. Então, as crianças hoje que há anos falava-se geladeira em Portugal é frigorífico. As crianças não falam frigorífico, falam geladeira. E o frigorífico? E os pais ficam... onde aqui é frigorífico é onde coloca é como freezer, né? Mas lá é o que? Isso, o caso do frigorífico, que é pra gente aqui, o que é o frigorífico lá pra eles? Baú. Chama baú. Então, as crianças aprenderam muitas palavras em português do Brasil. E aí os pais chegam na escola, às vezes fazem: meu filho só fala em brasileiro. Aí minha esposa que trabalha na escola fala: não, ele não fala em brasileiro, ele fala português do Brasil. E eles gostam do nosso sotaque, da forma que a gente fala, eles gostam? Gostam. Eles têm uma boa relação. A única questão é que eles querem que mantenha essa tradicionalidade. Seja aquela coisa de sempre falar do português de Portugal tradicional. Quando, na verdade, a cultura é assim, a cultura é mutante. Você, né, é uma cidade muito idosa, né, Portugal? Portugal é um país idoso. Braga também é uma cidade muito idosa também? Braga mas hoje já está mudando essa configuração. Braga já tem mudado essa configuração. Agora, eu peço até desculpa se você já falou isso aí, que eu posso ter voado aqui em algum momento. Por que você escolheu Braga? Não foi para Lisboa, não foi para Porto? Então, né? Na verdade, o que fez você ir para Braga, né? Na verdade, eu não quis ir para Lisboa, porque Lisboa é mais ou menos como São Paulo. É uma verdadeira torre de Babel, né? Todas as línguas, todas as pessoas, aquela coisa muito muvuca, e para mim não era muito a minha praia de ir para um lugar assim. Eu já pensava em um lugar mais tranquilo. E aí eu tinha, minha esposa era terapeuta ocupacional e era professora de Pilates. Braga, há 4 anos atrás, Braga foi escolhida como era a cidade do desporto em Portugal. Então eu dizia: poxa, se eu tiver de ir para alguma cidade, já que eu vou para advogar, minha esposa pode atuar na área dela, que é essa área né? Então, entendi. E aí Braga, eu já conhecia gente que morava lá, e eu fui lá e realmente a gente se encantou com Braga. E é uma cidade muito boa de se morar, muito tranquila, uma cidade com 180 mil habitantes, mas que tem tudo, é uma cidade... 180 mil habitantes é um pouquinho menor do que Mossoró. Um pouco menor do que Mossoró, exatamente, mas tem absolutamente tudo, é uma cidade, é a terceira cidade do país, né? Por aí, Mossoró tem Portugal é o quê? 10 milhões de habitantes? 10 milhões de habitantes. Portugal, se você for mensurar o tamanho de Portugal é mais ou menos o tamanho de Pernambuco. Então você anda muito, né, em o país todo, de um lado a outro, você anda em 7 horas. Do Algarve até... O metrô funciona lá muito bem. Né? Funciona muito bem. No Porto, em Lisboa, as outras cidades não tem metrô, mas tem o trem que se chama comboio, né? Por exemplo, trem se chama comboio, ônibus se chama autocarro, né?
Sabe, vou dizer um nome aqui, a gente nessa conversa, vou dizer outro nome aqui que vocês não vão saber o que é. Autoclisma. Autoclisma. Imagina. Tem a mínima ideia. Descarga de banheiro. Descarga de banheiro, autoclisma. Uma coisa que eu Pra eles falarem em português, como é que sai? Meu amigo falou que achou estranho, que vai no banheiro e isso que eu ia te falar. lá de fora, né? Você entra você vai entrar no banheiro. Nos primeiros tempos que eu tava lá, eu apanhava, porque eu entrava no banheiro, fechava a porta e procurava a tomada pra apertar no tipo. Caramba. Aí saía do lado de fora. Você acende a luz antes de entrar na coisa. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Por isso que o pessoal tem aquela mania, o brasileiro dizer, rapaz, você parece que é português, né? Essas conversas, né? E como é que faz para conhecer o seu trabalho, para a pessoa lhe procurar? No Instagram, tem o meu Instagram, eu vou deixar para vocês botarem. Eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, na descrição. E aí a gente tá sempre à disposição, manda mensagem lá no privado do Instagram, ou então em qualquer E hoje lá você é uma referência lá em Braga. Graças a Deus, a gente tem feito um trabalho muito bom e assim, a gente tem clientes que todo mundo, graças a Deus, tem uma equipe hoje boa, né? Quantas pessoas é a sua equipe hoje? Eu faço uma parceria com várias pessoas, além do pessoal que já trabalha mais próximo a nós, né, temos mais algumas pessoas que fazem uns trabalhos específicos. Por exemplo, essa menina, o pessoal que faz o relocation, né, que é escolher um apartamento ou uma casa para você de acordo com o que você quer. Já é uma equipe de outra empresa que presta serviço para mim dessa forma. Sim. A gente faz uma parceria e aí são parcerias de todos os... Até para você ter as pessoas certas para... Exatamente. A gente foi escolhendo, buscando as pessoas certas para trabalhar com a gente, para poder fazer esse trabalho. Cada um na sua especialidade. Exatamente. Ajudando. 4 anos, você acha que foi muito rápido sua ascensão? A minha ascensão principalmente a adaptação, né? Foi até mais do que eu esperei. E ainda vale considerar que dentro desses 4 anos eu tive 2 anos de pandemia, né? Isso. O país parou completamente, né? Então a gente teve que se reinventar para poder fazer as coisas. Nesse caso aí, como é que você... porque no seu caso você depende muito disso, né? Da questão da migração. Exatamente, parou tudo. Tudo travou, né? Na verdade. Como é que você fez? Portugal foi um dos países que mais levaram a sério a questão local e... realmente e como é que você se reinventou? Você fez o quê? É uma história bem interessante, que a gente, quando eu cheguei em Braga, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um café, porque eu disse, poxa, eu preciso fazer um network, conhecer pessoas, né? E aí eu comprei um café para poder conhecer pessoas e conhecer gente lá na cidade. E o meu café era em frente a uma escola, né? E tinha um movimento muito bom, a clientela via sempre, era pai de aluno, professores, a gente fez isso. Em janeiro, eu comprei dia 7 de janeiro. Quando chegou 13 de março, lockdown total no país, para o país. E agora? O que eu vou fazer na minha vida aqui? Eu disse, ainda tinha meu escritório aqui, que eu ainda presto serviço, ainda tinha o trabalho das coisas, mas já estava, claro, diminuindo o trabalho, né? Eu disse, então, desse jeito eu não vou ficar aqui. Se eu não consigo... Até porque estava lockdown, os escritórios todos estavam em home office, né? E aí o advogado chegou do Brasil, eu sou do Brasil, cheguei agora, tô com a plaquinha aqui, eu quero advogar. O cara ia dizer, fica aí, né? Aqui mesmo não vai trabalhar, né? Na minha casa, jamais. E aí apareceu uma oportunidade para trabalhar, eu trabalhei uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu faço, com a advocacia. Eu fui trabalhar no que nós temos aqui, Correios, e temos o Sedex, lá tem o CTT e o CTT Expresso, que é o Sedex. E eu fui trabalhar, passei 6 meses trabalhando com essa empresa, fazendo entrega de encomendas, né? Até que um momento deu a arrefecida na questão da pandemia, né? E aí foi aparecer um escritório que eu tenho uma parceria até hoje, e a gente começou a fazer o trabalho, e aí sim, as coisas foram fluindo dentro disso, e aí movimentando o trabalho dentro da imigração, e abriram-se as portas de novo para o povo voltar a entrar em Portugal, senão a gente ia continuar do mesmo jeito. Já passou, na verdade. O pior já passou, e agora... Exatamente. Roger, meu amigo, estamos chegando no final. Eu queria agradecer você por ter... Na verdade, aqui o convite foi mútuo, né? Você teve um interesse, e nós também. Quando você falou comigo, eu de prontidão já... Até comentei com o Diego, já quis. Disse, Diego, a gente vai trazer um convidado aí. Internacional. Eu me senti bem, me senti muito grande, né? Com essa fiquei muito feliz, cara. Primeiro, você ter aceitado e por estar revendo, né? Fazia muitos anos que a gente não via, né? E tô feliz, cara. Tô feliz por ter trazido esse assunto. Acho que é um assunto muito hoje importante. Muitos jovens aí que querem ir morar lá, mas de forma legal, tá, pessoal? Se querem uma pessoa aqui, um profissional que vai mostrar os caminhos, né, das pedras, é o Roger aqui, que ele, na verdade, monta toda a papelada para você, monta tudo,
mostra os lugares que a pessoa pode ir, não é isso, Roger? Esse é o cara, tá? Eu vou colocar aqui na descrição o contato dele, o Instagram. E mais uma vez, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, Roger. Boa sorte na sua um cara profissão. comunicativo, alegre, extrovertido pra cima, assim. Você que procura alguém, quer ajuda, tá aqui o cara certo, a gente recomenda, porque além da referência pessoal que existe aqui, é realmente profissionalmente muito capaz de ajudar aí. Realmente tá muito em voga essa questão de ir para Portugal. Eu particularmente conheço algumas pessoas, pode ter certeza que eu vou lhe indicar. E você que tá aí assistindo, vale muito a pena, é um cara conhecedor mesmo. Então, pessoal, estamos chegando no final. Olha, não esqueça, achava que eu ia esquecer, né? Se inscreve lá no nosso canal, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos, ativa o sininho. Um assunto muito massa hoje e muito bom. Os jovens aí, repito, você jovem que quer ir tentar a vida em Portugal, não é isso hoje? Tá aqui o cara, tá? Procura ele aí que ele vai colocar vocês na cara do gol. Ok? Valeu, galera. Até a próxima.